Mauro César bate ainda na mesma tecla, dizendo que o clube brasileiro que quer se organizar, quer se tornar um Palmeiras, um Flamengo, tem que tomar o remédio amargo. Esse remédio amargo é não dever mais salário de jogadores, ter as contas equilibradas, não fazer loucuras aí que Corinthians faz, Vasco tá fazendo, São Paulo tá louco para também fazer. Então, se não tomar o remédio amargo, o remédio que o Flamengo tomou, e que o Flamengo hoje consegue ter as contas equilibradas, Palmeiras tem as contas equilibradas e eles estão dominando aí o futebol brasileiro e o futebol sul-americano. Hoje Palmeiras e Flamengo são as duas equipes que estão sempre ali chegando nas finais. Flamengo já participou de 7 finais junto com o Palmeiras, onde o Flamengo ganhou 3, o Palmeiras ganhou 2 e eles estão dominando aqui o futebol sul-americano. Então tem que fazer tem que chegar lá no Palmeiras, tem que chegar no Flamengo e dizer qual é a fórmula. Copiar essa fórmula e trazer para os outros clubes, porque se eles continuar fazendo essas loucuras, esses clubes vão cada vez mais ir para ruínas. Mas o Mauro César vai falar isso para vocês e depois eu vou trazer na segunda parte desse vídeo aí a discussão do Júlio e do Casagrande, que tá bizarra. Então vamos lá primeiro aqui pro Mauro César. Existe agora uma preocupação de algumas ideias são tão bizarras que, cara, como não tem vergonha a sujeito de dar esse tipo de sugestão. Não vou nem falar, porque, pô, meu Deus do céu. Cara, o que você quer? Engajamento, tudo mesmo que você passe papel de bobo? Não é possível, cara. Cada sugestão, assim, temos que nos preocupar com o desequilíbrio do campeonato. E quando o São Paulo era o soberano, havia essa preocupação? Quando o Corinthians era dominante? Quando o Palmeiras era Não, da Parmalat? é só quando o time que eu não gosto é o que tá na frente. Aí tem que mudar. Temos que nos preocupar com isso. Então, vamos cobrar dos dirigentes dos outros clubes que se organizem. Ah, mas isso vai levar anos. Fatura o dobro do São Paulo. Pois é, o São Paulo tem uma torcida grande do principal mercado do Brasil. Você vê como o São Paulo é mal gerido, né? Que era para faturar muito mais. Talvez não tanto quanto o Flamengo, mas não a metade, ou menos da metade. Por quê? Porque é mal gerido. Acabou de afastar o presidente, porra. Camarotes, né? Carro, uma confusão danada. Tá aí a explicação, cara. Ora bolas. Então esse é o problema, é isso que tem que ser atacado. Agora quero o quê? Fabricar um equilíbrio no campeonato? Sabe qual é a negociação discutida entre São Paulo e Corinthians? Alisson, encostado no São Paulo. Essa é a pauta de São Paulo e Corinthians. Do Flamengo é Paquetá. É diferente, né? Quem poderia imaginar isso há alguns anos? Aí vem esse papinho furado. Ah, tá desequilibrado. Então corre atrás, irmão. Corre atrás. Porque o remédio amargo, a receita tá lá, tá? Tá lá. É só tomar um remédio amargo. Mas não é dose de 6 meses, não. São anos. O Flamengo foram 6 anos se organizando para começar a ganhar grandes títulos. 6 anos. O Vasco está aí todo encalacrado, está contratando jogador internacional. Trazendo um da Europa, o outro que foi bem na Libertadores, do Atlético Nacional, que ia para o Boca. Né? É isso. O Corinthians tem lá o Memphis Depay, que custa uma fortuna e tem uma dívida colossal. O São Paulo queria o Marcos Leonardo outro dia. Por 6 meses, mas ele queria. Então é isso, galera. Teve o Oscar, que até hoje tem um embrólio com o Oscar, que não vai jogar, mas o São Paulo tem que pagar. Então, cara, aí fica essa coisa, não, porque tem que equilibrar o campeonato. Tem, corre atrás. Se o Flamengo não fizer bobagem na gestão, e o Felipe Luiz permanecer no Flamengo mais um tempo, e ele evoluir como técnico, o Flamengo vai ser sim um time muito difícil de ser batido. Eu acho que ainda não é isso tudo. Especialmente você vê a quantidade de gols perdidos, né? O Flamengo melhorar seu índice de aproveitamento de chances criadas, continuar sendo um time difícil de ser vazado, como já é desde o ano passado, e conseguir fazer com que mais dos seus jogadores executem bem esse jogo de pressão alta, e se chegar ao Paquetá, cara, realmente vai ficar muito forte. Já é muito forte, vai ficar muito forte. Então deveria ser exemplo para o Gemain. Deveria ser um modelo a ser seguido. Para um dirigente hoje de um clube, é menos difícil do que era em 2013 você chegar e falar assim, olha, o negócio é o seguinte, eu vou até usar a expressão do Eduardo Tironi, aqui nós vamos flamengar. Prepare-se que serão anos difíceis, mas nós vamos botar ordem nessa bagunça aqui. Aqui não vai ter mais atraso de salário, não vai ter mais sacanagem, não vai ter mais nada disso. Agora a coisa aqui vai ser séria. O Flamengo não atrasa salário desde 2012. Nunca mais atrasou salário. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 13 anos. O Flamengo não atrasa salário. Quem diria isso? Isso que o André falou, credibilidade. Quando o Flamengo vai negociar com o Paquetá, gente, se o Flamengo, vamos supor que feche por 40 milhões de euros, um exemplo. Aí o West vai receber 10 na primeira parcela e outras parceladas. Um exemplo, tá, gente? Não disse que são esses os números, não, por favor. É só um exemplo. O West vai contratar um zagueiro por 40 milhões de euros. Ele precisa de um zagueiro. Vai usar o dinheiro todo num zagueiro que vai resolver o problema da defesa do time que toma gol todo jogo, né? Pô, ele não tem os 40 milhões. Ele apresenta o seguinte, ó, eu vou pagar você essa entrada e eu tenho as garantias da venda do Paquetá para o Flamengo. Isso tem valor do mercado, como tem o do Palmeiras, por exemplo. Porque lá fora as pessoas sabem que é um clube que vai pagar. Então o Oeste vai receber o Flamengo. E o Flamengo tem a receber sempre de outros clubes, de jogadores que vendem, tudo. Então, credibilidade. O Flamengo construiu isso. Aqui e lá fora. Como o Palmeiras também negocia lá fora, as pessoas sabem que o Palmeiras vai pagar. Você ouve falar que o Palmeiras está atrasando salário? Não, né?
Não fala, ninguém fala que está trazendo salário. Que o Palmeiras deu calote, toma transfer ban no Palmeiras. Não toma transfer ban, toma o Palmeiras? Também não toma transfer ban. Pode tomar de 4 do Novo Horizontino, toma de 4, né? Mas transfer ban não toma. Opa, de jeito nenhum. Então é isso, cara. A questão é essa. E a gente tem que falar sobre isso porque começa, de repente, a crescer esse movimento. E isso é sacanagem com o futebol brasileiro. Porque é você começar a defender, isso é canhestro, é cretino. É cretino esse tipo de coisa. Porque você está tentando atacar quem faz a coisa certa para proteger quem faz a coisa errada. Então você quer o quê? Um futebol brasileiro cada vez pior e bagunçado. Como disse o André, legal era antes, que era bagunça, mas era mais equilibrado. Então fiquem atentos a isso, a esse movimento que surge com 2 intuitos também, além de qualquer outro. Um, chamar a atenção de que é anti-Flamengo. Outro, engajar a partir daí. Libertadores, nos últimos anos, o Flamengo fez 4 finais, ganhou 3 títulos. O Palmeiras ganhou 2, fez 3 finais. O Flamengo e o Palmeiras fizeram somados 7 finais nos últimos anos, 2 entre eles. E não foram 3 entre eles porque o Atlético Paranaense eliminou em 2002 o Palmeiras, senão seria também Flamengo e Palmeiras. Não está na cara, não, que as 2 competições mais importantes já estão sendo dominadas por esses 2? Está na cara, já está acontecendo, pô. Então, vamos equilibrar o campeonato? Vamos equilibrar o futebol? Vamos trabalhar para isso. Defendam isso. Critiquem quem não está trabalhando nessa direção. Cada conversa, assim, que, meu Deus do céu, assim, não é questão, sabe, gente, de cessear a opinião, mas é porque são coisas que não fazem sentido, entendeu? É uma tese que não para em pé assim, com 30 segundos de argumentação. Então, assim, essa é a questão. Vamos lá agora para a discussão entre o Júlio Gomes e o Casagrande. Essa discussão está dando o que falar porque o Júlio trouxe uma perspectiva nova sobre as categorias de base e o Casagrande rebateu. Vocês vão ver aí que a discussão esquentou, mas eu queria saber que vocês ficassem até o final desse vídeo para vocês deixarem os comentários para quem que você acha que tem razão, se é o Júlio ou se é o Casagrande. Então vamos lá para essa discussão que está muito bacana. Enquanto o Vasco é obrigado a vender o seu melhor jogador, e ainda deu sorte, hein, que conseguiu fazer uma ótima reta final de Campeonato Brasileiro e chegar lá nas finais da Copa do Brasil, porque talvez não houvesse tempo e condições e cenário para que o Ryan brilhasse. Porque o Ryan é um jogador que é tido aí no nível... entre empresários, no universo do futebol, é tido como um jogador igual ao Endrick, Estevão. Se estivesse no Palmeiras, ia ser vendido por 50, por 70. Como estava no Vasco, é capaz que não atingisse um valor tão alto, porque não conseguisse, num time ruim, mostrar o seu potencial. Então, o Vasco ainda conseguiu que fosse criada a situação para que o Ryan aparecesse e fosse vendido por 35 milhões de euros. Ainda deu sorte o Vasco nesse sentido, tá? Enquanto o Flamengo está contratando jogador de 30 milhões de euros. Ou está especulando o Lucas Paquetá para pagar isso aí. Né? Era capaz que o Flamengo comprasse o Ryan por 35 milhões de euros. E, obviamente, o Vasco não venderia por causa da rivalidade, etc. Mas existe hoje a condição para isso. Né? Do Flamengo comprar por um valor absurdo o melhor jogador do maior rival. O que o futebol brasileiro fez, está fazendo, esse processo continua acontecendo, não tem nada que pare, muito pelo contrário, só aumenta, é destruir a sua história construída no século passado. É isso que o Brasil está fazendo. O Brasil, ao longo de 70 anos, construiu um futebol estadual, com rivalidades, com grandes times, com a formação de jogadores nos pequenos, médios clubes desses lugares, que passam pela etapa do clube grande para depois irem para a Europa. Essa foi a construção do futebol brasileiro no século passado. Nesse século, o Brasil resolveu construir outro futebol. Mas o resultado da construção desse outro futebol vão ser 3, 4 clubes grandes, maiores do que outros, e somando esses 3, 4 clubes grandes, tem 50% dos torcedores do Brasil, então tá tudo beleza? Criamos potências que vão ganhar a Libertadores todos os anos, e no século passado a gente não ganhava a Libertadores. Se é isso, então tá no caminho certo. É isso que está acontecendo. Eu acho um erro. Eu acho que a Portuguesa não poderia acabar, eu acho que o Vasco não poderia acabar. Mas o Vasco não vai acabar, tem muita torcida. O Vasco, o Botafogo, o Fluminense, o Santos, o Remo, o Paysandu, esses clubes, o Grêmio, o Inter, esses clubes têm muita torcida, eles não vão acabar nunca. Não vão acabar. Só vai ser um processo muito mais longo do que o da Portuguesa. Exatamente porque tem muita torcida. Mas eu sei o que vai acontecer com eles, porque aconteceu com o meu time. Eventualmente, daqui 50 anos, vão estar fechando as portas. Ou pode ter sido comprado por um milionário, e talvez, se o milionário for um cara que acerte a mão, ou que goste muito de futebol e do clube, vai dar certo por um ano. Ou talvez você que nem o Botafogo, vai dar certo por um ano, e depois aí você já vê que o cara é meio enfim, tem negócios meio duvidosos, e aí depois já desencana, depois já deixa pra lá. Então, assim,
Isso eu acho uma tristeza. Esse buraco entre Flamengo e Vasco não poderia existir, não poderia acontecer. Ou até poderia acontecer, mas em situações eventuais. O Campeonato Brasileiro era um campeonato em que a gente começava o campeonato sem ter a menor ideia de quem ia ser campeão. Quando classificavam 8, então, você não tinha a menor ideia. Quando o Cruzeiro ganha o Campeonato Brasileiro de 2013, ninguém tinha ideia de que isso podia acontecer. Ah, mas sim, estava montado um bom time. Só foi perceber isso na 15ª rodada. Então, assim, a maneira como está construído o futebol brasileiro hoje, e ela só se aprofunda porque você aumenta os pontos corridos, mata os estaduais, estrangula, quer dizer, você tenta deixar o calendário cada vez melhor. Deixar o calendário cada vez melhor, meu amigo, significa ajudar cada vez mais quem tem mais. Quanto mais bagunçado é o futebol, pior para quem tem mais. Quanto mais organizadinho, melhor para quem tem mais. Então, assim, quanto mais o futebol brasileiro vai se organizando, é mais Flamengo, é mais Palmeiras. Aí, o louco que comprou o Cruzeiro aí vai ter que botar mais e mais e mais. E o louco que comprar o outro, mais e mais e mais. Esse é o cenário. Não é assim, quando o São Paulo se organizar, ele volta a ser o grandão que ele sempre foi. Eu acho que não tem mais cenário para isso. Ou quando se organizar, o outro já tá mais ainda, já tá mais ainda, e já tá mais ainda. Eu acho uma tristeza. Tá tudo bem manter pontos corridos. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas você pode fazer de uma maneira em que ainda exista a situação para outros clubes terem a sua importância e a sua razão de existir. Você não precisa matar os estaduais que nem foram matados, estrangular, você pode deixá-los menores, mas em outro lugar do ano. Você pode proibir, por exemplo, que os clubes que têm mais dinheiro vão repescar jogador lá na Bahia. Não, o jogador que nasce na Bahia talvez tenha que jogar nos clubes da Bahia, na base. Você pode limitar geograficamente, até a Inglaterra, que é desse tamanho, o Brasil faz isso. Você pode limitar geograficamente, você pode criar algumas limitações para que o buraco não seja tão grande. O que pega para mim é o Grêmio e o Inter virarem o Betis e o Sevilha. Isso pega para mim. Eu acho que tudo tem que ser organizado, sim. Tudo sim tem que ser organizado. Se tem dinheiro, o Flamengo tem dinheiro, ele pode contratar o jogador onde ele quiser. Como que ele não pode contratar na Bahia, Júlio? Aí tem um jogador em Minas que joga pra cacete num time pequeno. Estou falando da base, Pascoal. Então, mas tudo bem. Da base, 14 anos. 14 anos. 14 anos ele vai ser obrigado a jogar na Bahia. Ele vai ser obrigado a jogar onde ele nasceu. Local. Pô, mas aí você censura. Não. Você censura o ir e vir. O direito de ir e vir. Como não? Mas tudo bem, você está matando os clubes. Cara, mas isso aí não existe, Júlio. Você não pode falar Existe na Europa inteira. Na Europa inteira, o Manchester não pode ir lá em Londres pegar o jogador da base. Você está comprando países da Europa com o Brasil? Ué, mas ainda mais. Quer dizer, se a Europa, que é desse tamanho, limita geograficamente o scout de jogadores de 12, 13, 14 anos, imagina o Brasil, que é desse tamanho. Ainda mais razão para no Brasil você limitar. Não, se na Europa os caras conseguem fazer isso em 100 quilômetros. O garoto tem 13 anos. Peraí, o garoto tem 13 anos, ele nasceu em Jequié, 13 anos. Aí ele começa a se destacar. Ele começa a se destacar e todo mundo começa a falar do cara. Ele não pode sair para ir pro Vasco, pro Palmeiras, pro Flamengo, pro Cruzeiro. Ele tem que ficar lá na Bahia para jogar, porque não pode, porque ele tem que jogar na base do estado que ele nasceu. Cara, tem que dar razão pra essa grande, é demais, né? E ele tá totalmente certo, cara. Isso. Não saiu. Que isso, Me parece perfeito. Porque o que tá acontecendo hoje é um sistema predatório desde os 12 anos de idade. 12 anos de idade. E aí todo o universo de clubes do Brasil... Então não pode ir pra Europa. Não pode contratar com o europeu. Pode, né? Até os 18 não pode. E aí? Até os 18 não pode, na época podia. Então, até os 18 não pode. Então é o seguinte, quem vai ajudar a família dessas crianças que nasceram na favela, na quebrada, não tem dinheiro, o pai largou, só tem a mãe, mais 4 irmãos, quem vai salvar a família? Quem vai dar o dinheiro para eles? Razão, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu vou te dar um exemplo. Tem um menino chamado Gabriel Mack, é a maior estrela da base do Grêmio, tá? Esse menino veio da favela do Rio de Janeiro, como você bem disse. Ele hoje tá lá no Grêmio, não tá conseguindo se acertar, não tá conseguindo jogar, não tá conseguindo... O Gabriel Mack é um menino que não tem a menor ideia do que é o Grêmio. Ele não tem nada com a cultura do Grêmio. Nada. Eu vou te falar 4 que poderiam ajudar o Gabriel Mack. Botafogo, Vasco, Flamengo ou Fluminense. O que tá fazendo lá no Grêmio? Mas não quiseram.
Mas não Os quiseram. clubes perderam a sua identidade, mas iriam fazer, porque é bom jogador, iriam fazer. Hoje os clubes perderam completamente a identidade. Mas peraí, deixa eu só alinhar aqui. Júlio, os caras por que eles não fizeram, então? Como eles iam fazer? Porque não fizeram. Quem fez foi o Grêmio. Só que na verdade, antes, o debate está indo para um campo absolutamente extremo, que é muito fora do... Só para finalizar. Respeito a sua opinião, Júlio. Respeito a sua opinião. Mas proibir jogadores com 13, 14 anos de ter que não pegar uma oportunidade porque ele mora em outro estado, que ele nasceu em outro estado, isso aí desculpa. Isso aí, para mim, é censurar o direito de ir e vir, o direito de trabalhar onde quiser, o direito de ir para onde quiser. Isso aí não pode ser feito.